a gente precisa pensar que todo mundo na sociedade é falante de uma língua, a sua língua materna. Para algumas pessoas vai ser mais importante ter um conhecimento mais profundo dessa língua, um conhecimento formal. Elas podem precisar usar num contexto acadêmico, num contexto profissional ou como estudantes mesmo. Para outras pessoas, o conhecimento formal da língua não é uma prioridade. A gente recebe várias mensagens no Português é Legal de pessoas dizendo assim: puxa vida, mas eu conheço uma pessoa que teve a oportunidade de estudo, fez curso superior e escreve tudo errado. Como lidar? Então aqui vai ser um vídeo de opinião, a gente vai levantar algumas hipóteses para tentar explicar isso e eu vou falar como é que eu me posiciono, o que eu penso quando eu lido com alguém nessa situação. É claro que não tem resposta simples para isso, né? Isso é um problema complexo, também não tem uma resposta única porque a gente pode ter casos de pessoas diversas. Então eu vou tentar analisar pensando em diferentes cenários. A primeira coisa que eu penso é: a pessoa que erra pode nem imaginar que ela está errando. E isso acontece em algumas situações. Por exemplo, se você está fazendo musculação, natação, aula de dança, pode ser que o professor note que os seus movimentos estão tortos, estão errados, e você podia ter a impressão de estar fazendo tudo perfeitamente. Então a pessoa que olha de fora consegue ver algumas informações que a pessoa que faz aquilo não vê. Por isso eu acho que a intervenção de um professor é tão importante. Talvez essa pessoa que tá lá escrevendo errado ou falando errado precise de um olhar externo para dizer para ela o que ela tá errando, para deixar essa pessoa ciente de que tem alguma coisa ali que ela não sabe. Por exemplo, quem não sabe que pôr em xeque, a expressão pôr em xeque, tem o xeque com X, pode achar que tá certo o xeque com CH. Quem tá acostumado a usar dó como palavra feminina, tipo, fiquei com tanta dó, não vai pegar o dicionário pra ver se é feminino mesmo e vai continuar achando que é, mas não é masculino. Ou outro exemplo, alguém que acha que sabe conjugar o verbo intermediar, provavelmente não vai parar para fazer uma pesquisa e vai achar estranho se ouvir alguém falar eu intermedeio, vai achar que tá errado. Então, quem tá acostumado com uma coisa, às vezes não tem aquela pulga atrás da orelha que vai avisar que aquilo pode estar errado. E aí isso acontece mesmo para pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, que se formaram em boas escolas, que fizeram curso superior. Pode ser que essas pessoas entrem em contato com várias formas corretas da língua, né? Exemplos que poderiam ser usados como modelo, e elas nem percebam que elas não usam a língua da mesma maneira. Então eu acho importante levar essa hipótese em conta. Talvez essa pessoa erre sem nem imaginar. A segunda coisa que eu penso é que várias pessoas que não frequentaram boas escolas têm tido acesso ao ensino superior. Então, às vezes, isso cria universitários ou pessoas diplomadas que têm um conhecimento mais restrito de língua portuguesa. E, de novo, às vezes essas pessoas não sabem que elas têm um conhecimento frágil. Então, se você conhece alguém nessa situação, conta pra pessoa. Pode ser que a maneira dela falar, dela se expressar, se ela começar a usar a norma padrão, ela vai ter mais credibilidade profissionalmente ou em ambientes acadêmicos, e isso pode fazer toda a diferença para essa pessoa. Às vezes, quando a gente fala de respeitar as pessoas que têm diferentes conhecimentos, a gente pode acabar passando a mensagem equivocada de que a gente é contrário ao ensino de gramática. Não é nada disso, tanto que a gente ensina gramática já faz muito tempo, a gente tem curso online de gramática, então a gente acha importante, a gente sabe que um bom uso da norma padrão confere credibilidade para as pessoas, principalmente por escrito. Na fala é comum que tenha deslizes, a gente nem percebe, eu tô aqui falando uma coisa sem roteiro, posso ter cometido vários erros já, isso é normal. Escrever cometendo erros é considerado um pouco mais grave, então é importante sim que a gente avise as pessoas. Se você tá vendo uma pessoa que fez um curso universitário, tá tentando oportunidades profissionais ou já tem uma boa oportunidade, tá se comunicando de maneira considerada inadequada, talvez seja o caso avisar, dar um toque, manda o site do nosso curso. Não precisa ser do nosso curso, tô brincando, mas é isso, às vezes a pessoa nem imagina e pode ser que seja importante para ela e pode ser que ela seja prejudicada pela maneira de se comunicar, então é bom, se você tem intimidade com essa pessoa, dar um toque. Uma
terceira coisa que eu diria é que existem erros de diferentes naturezas. E esses erros revelam várias informações sobre as pessoas. Várias pessoas que são consideradas cultas, modelo de língua, usam expressões erradas, cometem erros, né? Por exemplo, a expressão a nível de é uma expressão considerada errada e que várias pessoas cultas usam, e isso não costuma gerar incômodo. O que é que costuma gerar incômodo? Quando esses erros são reconhecidos como uma falta de sofisticação ou eles são estigmatizados por algum motivo. Então, menos, problema, mod que, mais mió, sabe? Esse tipo de erro é o que costuma gerar o incômodo nas pessoas. E esse tipo de erro é característico de pessoas de meios sociais, econômicos menos favorecidos. Então, é por isso que reclamações sobre esse tipo de erro costumam ser vistas como preconceito linguístico e social. Quem fala, por exemplo, mais mió, provavelmente não teve acesso ao ensino de qualidade, não teve oportunidades, não pôde se atualizar. Se teve, pode ser que essa pessoa tenha priorizado outros aspectos do ensino e aí ela nem se deu conta de que não fala o português que é considerado adequado em contextos mais formais. Então, a natureza do erro que essa pessoa comete é muito informativa, tendo ela um diploma ou não. E normalmente quando as pessoas vêm reclamar pra gente, elas não reclamam de erros das pessoas que tentam falar de maneira mais sofisticada e acabam derrapando, elas reclamam desses erros mais estigmatizados. E isso é muito informativo pra gente. Uma outra coisa que eu diria é que é muito comum a gente ficar cego pros nossos próprios erros, né? Eu sou formada em letras, eu tenho uma pós-graduação em tradução, eu tenho mestrado em educação, eu já fui revisora, eu já fui tradutora, eu já fui editora de livro. Eu releio absolutamente tudo antes de fazer postagem, né? No Português é Legal, no Instagram principalmente. E às vezes um seguidor vem me avisar que eu errei. Acontece. Então, mesmo com experiência em língua portuguesa, quando eu posso, eu contrato um revisor para os meus trabalhos acadêmicos, para os meus textos que sejam mais importantes, porque os erros podem passar batido. Se vocês consomem livros bem editados, jornais de grandes veículos, provavelmente vocês estão lendo textos que foram revisados, passaram por uma equipe de revisão, e às vezes passam erros nesses textos. Então, erros acontecem. Eu não quero que vocês pensem assim que, puxa, a pessoa cometeu um erro, quer dizer que ela não sabe. Quer dizer que ela é burra, quer dizer que ela não foi cuidadosa. Não, a gente tem que pensar um pouco na condição de produção dos textos também, né? Então, por exemplo, num jornal, qual é a quantidade de informação com que eles lidam diariamente? Qual é a pressa para fazer publicações? Qual é o tamanho da equipe de revisão? E até assim, quão cansados estão os revisores, quantas horas eles trabalham por dia, porque tudo isso vai interferir. Então, às vezes, tem um livro que passou pela mão de 10 pessoas. Passou pelo autor, passou pelos editores, passou pelos revisores, passou pelo coordenador e ninguém vê um erro e isso acontece. Então, não pensem que um erro numa publicação é o fim do mundo, porque pode não ser, pode fazer parte do processo. Infelizmente, a gente gostaria de evitar, eu sei que várias pessoas, né, se pudessem e fazem todo esforço para não errarem, mas pode acontecer. Então, não vamos também tirar conclusões sobre pessoas ou sobre empresas, porque a gente encontrou um erro de português que pode estar lá por motivos extralinguísticos, digamos assim. Também tem o fato de que quem não conhece determinada regra não tem como se avaliar. Então, às vezes, tem gente que lê muito e, apesar de ter muito conhecimento, não consegue expandir o repertório, principalmente de ortografia. Algumas pessoas têm que correr atrás disso com mais afinco, mas tem gente para quem isso não é prioridade. E tudo bem. Tem gente que vai se dedicar mais a outras áreas. A gente precisa pensar que todo mundo na sociedade é falante de uma língua, a sua língua materna. Para algumas pessoas vai ser mais importante ter um conhecimento mais profundo dessa língua, um conhecimento formal. Elas podem precisar usar num contexto acadêmico, num contexto profissional ou como estudantes mesmo. Para outras pessoas, o conhecimento formal da língua não é uma prioridade, porque elas têm outros conhecimentos que são mais importantes ou mais urgentes ou mais nítidos ou que fazem mais falta para o dia a dia. Então, eu não posso esperar de todo mundo que seja um profissional,
que seja um especialista nos conhecimentos de língua portuguesa, sendo que essas pessoas não trabalham com isso, não se dedicam a isso. Assim como eu não sou especialista na área de matemática, ou na área médica, ou em outras áreas. E aí um outro ponto que eu acho importante é não ridicularizar alguém que deveria, supostamente, ter um conhecimento e não tem. Principalmente se você for o professor dessa pessoa. Não tem nada de pedagógico em fazer um aluno se sentir inferiorizado, quando na verdade ele precisava de motivação para recuperar o tempo perdido ou para se dedicar mais e para ele querer se empenhar numa tarefa que vai ser longa, porque a tarefa de estudar a língua é eterna. Não é possível concluir o estudo da língua materna, nunca, sempre vai ter coisa pra gente estudar. Então ele precisa ser mantido com alguma serenidade, né? Se o professor tira sarro do aluno, ridiculariza de alguma maneira, esse é o melhor caminho para aquela pessoa se desinteressar. Aí eu sei que tem gente que vai me perguntar, poxa, Carol, mas eu não posso ficar indignado quando alguém não usa a língua portuguesa corretamente, do jeito que eu acho adequado, do jeito que as normas mandam? Claro que sim, você pode ficar indignado, você pode se incomodar com alguns usos, você pode achar alguns usos mais bonitos ou mais feios que outros, e você pode até se indignar com pessoas específicas que tiveram acesso a boas escolas, a estudo, a livros e não aproveitaram. Eu também lamento que o conhecimento dos padrões da língua seja tão restrito, mas a gente resolve isso compartilhando ensinamentos, ensinando, não expondo a pessoa, não deixando a pessoa se fazer ridícula. Isso é contraproducente. Esses dias eles perguntaram no Instagram do Português é Legal, como é que vocês se sentem vendo tanto erro na internet? Eu me sinto, primeiro, mais motivada a ensinar as pessoas, mas eu também penso em várias outras coisas. A internet não é um ambiente que requeira o uso da norma padrão, então pode ser que essas pessoas que estão escrevendo ali de qualquer jeito até conheçam essas normas, pode ser que essas pessoas não precisem dessas normas em nenhum outro contexto, então para elas não vai ser uma prioridade. É claro que é do meu interesse que elas aprendam, é claro que eu gostaria de ensinar, é claro que eu gostaria que todo mundo tivesse acesso, mas eu não fico especialmente indignada ou chateada ou qualquer coisa ao ver que isso não acontece. Isso me deixa indignada pela qualidade da educação, talvez, com vontade de exigir mais, que a gente dê um acesso amplo à educação de qualidade para as pessoas, mas eu não consigo individualizar essa indignação. Não consigo me incomodar com uma pessoa específica porque ela não aprendeu alguma coisa que eu achava que ela devia saber. Não sei, né? Provavelmente pessoas de outras áreas devem achar que a gente deveria saber alguma coisa que a gente também não sabe. Então, acho que é um assunto complexo, mas esse é mais ou menos meu posicionamento. É uma opinião, não é uma verdade. Vocês podem ter a opinião de vocês. Se quiserem compartilhar com a gente, fiquem à vontade.